Bem, galera, no vídeo de hoje a gente vai estar falando mais sobre a Copa do Mundo, né? A gente tem a Alemanha 2-1 contra a Costa do Marfim, que foi um jogo muito interessante. E, claro, a gente também tem Holanda e Suécia, que foi 5-1. Galera, quem assistiu esse jogo sabe que a Suécia perdeu bastante oportunidades. Ou, claro, o goleiro da Holanda, que salvou muito. Enfim, deixa o like, se inscreve, simbora. Essa Copa do Mundo tá muito boa. Bom, vamos estar começando aqui a falar um pouco sobre Holanda e Suécia, porque, cara, acho que esse grupo, como eu falei para vocês, é um grupo muito interessante de estar se assistindo, ok? É um grupo onde também tem o Japão, que quem sabe, mano, quem viu, quem pelo menos acompanhou o Japão, sabe que é um time muito bem organizado taticamente e que se dedica muito. Então, a competitividade nesse grupo é muito boa. E esse grupo ainda com Holanda e Suécia, cara, a Suécia tem o Gyökeres e o Isaac, a Holanda então nem se fala, tem o Van Dijk, tem o Gravenberch, tem o Frank de Jong, e, irmão, Gakpo, mas o Gakpo às vezes, né, não, é o Gakpo, é o Gakpo, né, a gente sabe. Enfim, vamos focar aqui. A Holanda começou a partida muito agressiva, tava tomando conta, né, a gente teve ali os 25 minutos, onde a Holanda conseguiu fazer uma partida épica. A Suécia não via a cor da bola. E também a bola passando muito pelo De Jong. E isso, obviamente, é muito importante. Ele sabe controlar a partida, ele sabe fazer passes, ele é um bom jogador. E a Suécia não estava conseguindo acompanhar, não estava conseguindo fazer uma marcação. Então, basicamente, o Brian Lee literalmente fez 2 gols, onde, irmão, a Suécia estava tomando conta, poderia até ter feito mais. Perfeito? A Suécia, ó, a Holanda estava tomando conta. Então, cara, a bola estava se passando muito pelo De Jong e isso você via claramente que não estava conseguindo pará-lo. E aí que entra a parada, o time break. Irmão, essa parada da água, né, aos 25 minutos, mudou o segundo tempo do primeiro tempo. A segunda parte do primeiro tempo, melhor dizendo. A gente sabe que isso está acontecendo bastante. E foi aí que a Suécia conseguiu estar criando muito mais oportunidades. Conseguiu estar organizando o time, o técnico, nessa parada. E, cara, isso foi muito importante. A gente vê que realmente acontecem mudanças nesse time break. Isso pode ser muito relevante para o futuro do futebol. Como a Holanda estava na primeira parte do primeiro tempo tomando conta, a Suécia depois, na segunda parte do primeiro tempo, foi uma outra Suécia, onde ela estava começando a criar muitas alternativas de chutes, de passes. A Holanda tomou ali um leve sufoco. E foi onde a Suécia, cara, deu uma pecada. Porque teve oportunidades de estar se criando gols, mas a gente não pode estar deixando de falar do Van Bruggen. Irmão, o que ele parou com a Suécia, as defesas que ele fez foram bizarras, tá? Foram defesas que poderiam ter mudado completamente o rumo dessa partida. Porque ali, cara, acho que teve um chute do Gyökeres. O Isaac, eu acho que ele ficou muito mais também para articular as jogadas, né? A Suécia não tem aquele jogador para pensar tanto. Então, meio que o Gyökeres a gente sabe como que funciona, né? Ele tem suas deficiências, mas as suas eficiências em certos momentos são muito boas, né? Então, o Isaac meio que recuava um pouco para articular mais essa parte da frente, né? E o Ayari, cara, do Bridgeton, pô, que grande jogador, tá? Jogou bastante também, teve algumas oportunidades e com certeza o pessoal vai ficar atento nele para o próximo time, para as janelas de transferências e tudo mais. E quando a gente fala que o futebol ele está desenvolvendo dentro do mundo todo, a informação chega muito rápida, é disso que a gente fala, cara. A gente está tendo muita competitividade, independente de um país ser muito favorito do que o outro. A gente sabe a dedicação, a parte tática, o que os jogadores sabem fazer, o que querem fazer, e isso é muito importante. E é isso que a gente vem vendo, né? Só que faltou uma coisa para a Suécia. Faltou um pouco a mais, sabe? Um pouco a mais da técnica, um pouco mais de algum jogador. E aí que faz realmente a diferença, né? A gente sente nesses momentos que, pô, caraca, eu acho que se tivesse um jogador aqui particular mais, a Suécia poderia ter feito pelo menos um gol, entende? E aí poderia mudar um pouco o rumo. Pô, se o jogo tava 2-0, a Suécia faz ali 2-2, ou 3, ou ficasse 3-1, ou depois ficasse 3-2, mano, o jogo ia ficar muito mais quente, né? E claro, na parte das substituições também interfere bastante. E é onde a gente também precisa ficar atento, né?
Então, cara, parando para pensar nesse sentido, a gente tem um segundo tempo onde o Elanga ele deu um gás para a Suécia num contra-ataque excepcional que ele conseguiu correr bastante. O Elanga é para isso, né? A Suécia foi lá e conseguiu fazer um gol. Acho que também teve uma outra oportunidade que, infelizmente, não foi para frente, né? Aí que a gente fala sobre um pouco a mais do jogador. A gente sabe que o Elanga ele jogou bastante no Nottingham Forest, mas não mostrou tanto no Newcastle, né? Só que o Newcastle também é uma parada meio bizarra, mas enfim. Aquele time lá não consegue investir o tanto, né? Por conta do fair play financeiro. E é isso. No final, cara, a gente pode estar vendo uma partida muito animada. Por mais que o placar tenha sido 5-1, a primeira parte do primeiro tempo, a Holanda tomou conta. O segundo tempo, na primeira parte, a Holanda também tomou conta. Então é muito bom a gente ficar atento na Holanda por conta disso, tá? Vamos estar analisando as primeiras partes dos tempos para ver se a Holanda realmente se dedica mais nesse posto. Isso é muito interessante, cara. É uma parte tática também pode ser pensado por isso. Vamos ver como que vai ficar. Mas realmente, mano, o Verbruggen ali agarrou demais, cara. Agarrou muito. A Suécia teve ali suas oportunidades até mesmo com a falta do Gyökeres batendo. Então a gente pode estar vendo também que o Isaac, ele deu um gol para a Holanda, cara. Ele não dominou uma bola e aí, irmão, lá se foi mais um gol. Mas realmente, por mais que você esteja vendo um placar de 5-1, você acha, pô, esse jogo aí, mano, foi tranquilo. Mas não, galera, não foi tão tranquilo assim não, tá? Ali até o primeiro tempo, irmão, tava um jogo bem competitivo. Primeiro tempo, ó. O segundo tempo, a primeira parte do segundo tempo, tava um jogo bem interessante. Por mais, né, que o Gakpo tenha feito o gol assim no início, é o que a gente fala, mano. Foi ativo. Então, cara, foi uma partida muito boa realmente de assistir. Acho que vai acompanhar um replay. Porque, galera, a Suécia teve muitas oportunidades, mas faltou algo a mais. E foi muito bom de assistir. De verdade. E aí, né? Depois, irmão, não tem jeito. Chega as substituições e tudo mais. A gente vê uma leve diferença também, né? E bom, já partindo para outra partida que a gente teve, foi a partida da Alemanha, perfeito? A Alemanha no qual a gente estava muito ansioso para ver como ela ia se comportar dentro de campo. Já que na primeira partida, se não me engano, foi um 7-1, correto? E aí, né, a gente pensa, pô, a Alemanha fez o que tinha que fazer, querendo ou não, né? Porque pô, é uma seleção com um nível muito maior da última partida, enquanto Costa do Marfim seria realmente uma competitividade bem maior, né? Tem jogadores interessantes dentro da Costa do Marfim, então nem se fala ali do Diallo, né? O Diamondi também tá um jogador bem interessante, bastante movimentado dentro do mercado, né? E, enfim, a gente sabe ali que é um time bem competitivo. E a Alemanha ali a gente tem as suas dúvidas, né? Sobre o quesito do Sané ser o titular dentro dessa equipe, já que ele foi bem contestado nessa convocação, né? Até mesmo o ADM ficou de fora, né, da Copa do Mundo. Isso pegou o pessoal um pouco desprevenido. Realmente a torcida da Alemanha tá um pouco pensativa nesse quesito, né? Que o Sané tá lá porque o futebol dele decaiu bastante. Mas enfim, a gente pode estar vendo aí que, pô, o Witzel está jogando, Havertz, Sané, Kimmich, Musiala também, pô. É um time com estrelas ali em seus clubes, correto? E, galera, a Alemanha tomou-lhe ali um sufoco muito interessante, né? Ela não estava vendo ali a cor da bola, possivelmente. Costa do Marfim vinha fazendo uma partida muito boa, uma partida bem convincente. Isso, obviamente, foi muito bom de estar se assistindo, né? A gente gosta desses jogos competitivos. E como foi ali também o jogo da Holanda, cara, a gente pode estar vendo um Costa do Marfim e Alemanha muito interessante. E acredito eu que para a próxima partida, Sané não pode ter o titular dentro dessa equipe. Por mais que também a próxima partida não seja lá essas coisas, né? Dentro do grupo, já que a Alemanha tá com um saldo de gols de 7-0 e também, né, tá com positivo em 2 partidas, 2 vitórias. Isso, obviamente, para classificação é ótimo. E galera, pô, tava muito bacana de assistir ali a Costa do Marfim podendo estar ganhando da Alemanha, né? Já que meteram 7-1 a gente quer que eles se ferrem e que sejam derrotados, né? Isso aí sem sombra de dúvidas. E a partir do momento em que entra um Dave, irmão, esse jogador aí é realmente bem interessante da gente estar se assistindo nas próximas temporadas, né? Possivelmente ele está até sendo comprado, né? Se já não foi comprado, inclusive.
Ele foi comprado ali pelo Stuttgart, né? Acho que até estendeu o salário e renovou. Inclusive, até 2029. Pô, é um jogador interessante aí, ele tá com 29 anos. Interessante, galera. Interessante, vamos ver o que vai acontecer com ele. Mas depois da gente observar essa partida, a gente sabe que tá pedindo para ser titular. E pedindo para ser titular ali, tirando o Sané, possivelmente, né? Mudando um pouco a estrutura, talvez, da Alemanha. Talvez ele possa fazer algum tipo de teste, descansar alguns jogadores, não sei. Mas ele pode estar brilhando muito mais. Sair do banco e fazer 2 gols também é brilhantismo, né? E esse cara aí com certeza mudou o rumo da partida. Tem presença de área que foi muito importante. E com certeza, galera, o time da Alemanha, eu acho que ele tá se reinventando, querendo ou não, né? Mas que a primeira partida tenha sido 7-1, ele veio para essa outra partida. A gente viu que sofreram mais, e isso é para ficar atento. E agora, tendo essa mudança de substituição e a Alemanha conseguindo virar, pode estar fazendo ter alternativas, né? Conseguindo fazer aquela evolução dentro da Copa do Mundo, que no caso é muito importante, né? Você abre ali com 7-1, depois você tem derrota ali sendo vista e tudo mais, conseguindo fazer substituição, virando, a Alemanha meio que vai ganhando um aspecto de confiança, de vendo evolução, conseguindo fazer trocas interessantes nas substituições, fazendo mudança de jogo, né, nesse meio. Então, cara, a gente vê essa Alemanha crescendo, né? Então é bom pra gente ficar atento também, né? E isso, com certeza, é positivo para os alemães, negativo para os restantes. Se você tem a chance de estar derrotando a Alemanha, mano, você precisa estar cravando logo, porque depois, se ela tem um pouco de esperança ali, fica complexo, né? Então é bom a gente ficar muito atento quanto a essa Alemanha. E claro, uma coisa que eu queria muito falar também é sobre o Japão, né? Eu venho falando bastante no vídeo que, galera, pô, eu queria muito ter assistido esse jogo da Japão, mas foi 1h da manhã, tá ligado? E, irmão, não dá não. 1h da manhã é complexo. Mas vou ver o VOD. Com certeza o Japão, cara, é um time que eu quero ficar acompanhando as partidas, porque o que eles fizeram nos amistosos foi muito interessante. O que jogaram contra a Holanda também foi muito bom. O que jogaram contra a Tunísia ali foi muito bom. Então, realmente, eu quero estar continuando e vendo o que vai ser do Japão, né? Ah, cara, eu tô realmente bem ansioso para assistir os jogos desse time. E, pô, querendo ou não, ganhar de 4-0 é bom, né? Fez ali seu saldo de gols. Foi muito bacana, cara. Foi muito legal. Pô, e Equador ali com o coração também fez o empate, né? Meio preocupante aí pro Equador. Mas enfim, né? O que a gente pode estar fazendo?